Eu fico triste, assim, de algumas cidades não terem mais cinemas de rua, porque foi, acho que os primeiros cinemas que eu fui na minha vida, assim, mas em Londrina, eu mudei para cá em 97, e os dois cinemas que eu mais frequentava eram justamente dois cinemas do centro, que moravam no centro, que era o Ouro Verde, né, e o Vila Rica, que funcionou até, acho que janeiro de 2001, depois teve essa reabertura em 22 agora. Eu acho essencial para a cidade ter cinemas de rua, porque são salas, espaços culturais que dialogam também com uma camada da sociedade que não é só aquela que tem acesso ao shopping ou tem acesso a um preço do ingresso mais caro. O cinema está muito caro, né? Mas o que é interessante desses dois cinemas que voltaram a funcionar em 2022, no, entre aspas, pós-pandemia, é que eles recuperam também um pouco da memória afetiva da cidade. Muitas pessoas começaram a ver esses primeiros filmes no Ouro Verde, dos anos 70, quando o Carlos Eduardo Lourenço Jorge começou a programar a sala quando a UEL adquiriu em 78, ele começou a inserir uma programação mais artística, cultural, sessões da meia-noite, filmes europeus, filmes brasileiros. Então acabou criando um público cinéfilo ali nos anos 70, 80, 90, que começaram a ver filmes diferentes e tiveram a sua visão de mundo ampliada, porque tinha essa sala de cinema ali no Calçadão, né? E uma sala imensa, né? Com uma arquitetura particular, feita pelo Vila Nova Artigas e tal. E daí o Vila Rica era legal também, porque era uma sala também muito grande. Era uma sala também que tinha, na verdade, uma divisão, era Cine Londrina, Cine Vila Rica, e trazia alguns filmes assim de grandes cineastas que estavam na época meio que ainda no contexto faziam filmes artísticos, mas dentro de um circuito comercial. Londrina, eu acho que recupera um pouco da sua identidade cultural ao ter essas duas salas de rua funcionando e também permite que novas gerações possam ter uma experiência concreta daquilo que é também ter uma relação mais orgânica com o cinema também, que é poder ir nesse espaço, às vezes a pé, sair também ver ali traços da cidade, sabe? Tanto do ponto de vista cultural, arquitetônico, econômico, porque o centro da cidade tem essa ambivalência, né? Ao mesmo tempo que ele traz um pouco da história da cidade, você também vê a desigualdade social, pessoas com necessidades financeiras, tal, tem a questão da violência, mas também tem a questão da multiplicidade de pessoas que passam por ali. Então, eu acho assim, importante frequentar o centro para também não se esquecer dessa multiplicidade que é a cidade, né? O que às vezes o shopping center, de certa forma, meio que exclui, né? Uhum. Porque ele é uma espécie de uma bolha fechada, tal. A experiência é bem mais legal nesses espaços. Eu lembro que a primeira vez que eu exibi um filme no Ouro Verde foi justamente o primeiro filme que eu fiz como diretor e eu tava morrendo de medo, porque tava lotado o cinema. Foi dentro do Festival de Música de Londrina, em 2004, e era um curta chamado Londrina em Três Movimentos. E daí depois eu voltei a ter uma nova exibição no Ouro Verde, em 2010, que foi a estreia do curta Haru Ohara. Foi marcante também porque foi o fim da trilogia do esquecimento. E daí, o último episódio, e daí a gente também estava com a presença da família do Haru, sabe? Tinha gente que veio de outras cidades, até de outro país, tal, para ver o filme. E a última coisa, a última experiência que eu tive no Ouro Verde também foi bem intensa, que foi dia 29 de setembro de 22. A gente exibiu a pré-estreia de um filme chamado Infinito Interior, que é um documentário que a gente fez sobre a Anísio da Silveira, psiquiatra, para o canal Curta. Daí a gente passou a versão longa desse episódio da série de TV. Só que por que foi especial? Porque a gente rodou esse filme totalmente no Ouro Verde, ao longo de 6 diárias, em abril do ano passado. A gente fez 60 cenas lá. E em agosto morreu o cara que era o nosso gaffer, nosso eletricista, chefe, que era o Ricardo Costa Barros, também conhecido Carioca, né? Daí, 29 de setembro, era para ser o aniversário dele, 60 anos. Então a gente fez uma sessão em homenagem ao Carioca, fez a pré-estreia do filme que foi rodado no Ouro Verde totalmente, então homenagem também aos 70 anos do Ouro Verde. E depois da sessão, a filha dele fez um espetáculo de dança, em homenagem ao pai, e a gente passou também um curta documentário só em homenagem ao Carioca. Então foi uma noite assim, você imagina, todo mundo que trabalhou com ele no teatro, o sistema de Londrina estava lá emocionado, ele tinha morrido um mês antes, tal. Era para ser aniversário dele de 60 anos, tal. Então, assim, essas são as minhas três sessões mais marcantes de exibir filmes que eu dirigi no Ouro Verde, assim, ao longo de quase 20 anos.